Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente comenta sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços eletrônicos, talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast e o nosso blog, então vale sempre a pena dar um pulo e conferir as atualizações e o conteúdo que a gente produz por lá. E hoje vamos falar de futuro, vamos falar de perspectivas econômicas para 2021, o que vem por aí, o que podemos esperar, economia se fortalecendo, uma possível recuperação do Covid, um cenário mais recessivo, enfim, o que podemos esperar da economia e, obviamente, o impacto que isso pode ter nos negócios de maneira geral e no mercado de trabalho para o próximo ano. Para comentar sobre esse tema aqui com a gente, explicar um pouquinho mais, para tentar esclarecer um pouquinho do que pode estar por vir no próximo ano, a gente está recebendo hoje o professor economista Fábio Neves, que tem lá o seu canal no YouTube Economia em Quadros. Fábio, seja muito bem-vindo ao Talk to Biz. Olá, Bruno, e todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar contribuindo com você e com todas as pessoas que estão participando desse processo, nos mais diversos locais, essa tecnologia que, ao mesmo tempo, nós estamos distantes, mas estamos próximos de todos, né? Então, mais uma vez, prazer estar com vocês e estar com todos vocês que estão nos ouvindo, né? Legal. Fábio, fala um pouquinho do teu canal aí, Economia em Quadros, que tem conteúdo muito bacana lá. Bruno, eu sou professor já há um certo tempo e sempre tive essa vontade de levar a economia para todos, falar dos conceitos, falar dos pontos importantes do cotidiano, em que a economia ela nos toca de diversas formas, né? Certa vez eu estava no transporte público e ouvindo uma conversa de uma pessoa, né? E achei a analogia fantástica, porque tem tudo a ver com a economia. E nessa conversa que eu estava tendo com o outro, essa pessoa falou assim: vai lá no quintal e tem R$100 no chão. Aí o outro falou assim: R$100? Vou lá pegar. E foi lá, quando voltou, não são R$100, é o brinquedo do fulano. Ele: mas você não pagou R$100 nesse brinquedo semana passada? Então você está desperdiçando R$100 jogando no quintal. Ou seja, aí o cara, que analogia fantástica dessa pessoa, né? Pena que eu não sei o nome para citar a fonte, né? Todo o mérito que ela merece, mas eu achei maravilhosa essa analogia. Então a economia é isso, a economia está no nosso cotidiano, a economia está no nosso dia a dia, ela está no passado, está no presente, está no futuro, e tem os conceitos básicos, os conceitos importantes que servem de pilar para que a gente possa tentar entender o que está acontecendo. Por que eu estou usando a palavra tentar? Porque é um elefante, né? Essa expressão é antiga, mas a gente está num mundo que é um grande elefante e em algum momento você está palpando uma parte desse elefante. Alguns acreditam que aquela parte é o todo, é o universo, alguns sabem que aquilo é uma pequena fração desse conjunto. Então a economia tem essa capacidade. Meu canal de economia já está no ar há 2 anos, eu já estou indo para 200 vídeos no ar, estou conseguindo aí uma expectativa, uma audiência muito boa, as pessoas participam, questionam. Eu também uso como material complementar para as minhas aulas, né, tanto de graduação quanto de pós. Legal. E também devolver isso para a sociedade. Eu acho que isso é importante, né? Eu, durante um certo tempo da minha vida, estudei em colégio público, depois fui fazer universidade pública. Então, devolver para a sociedade, dar esse retorno é muito interessante, né? Porque nem todos têm essa possibilidade de estar num banco universitário. Então, essa é a minha pequena contribuição aí para a sociedade. Muito bacana, Fábio, bacana. Tá aí, pessoal, fica a dica aí, acessem lá Economia em Quadros para conhecer um pouquinho mais dos conceitos econômicos, como o Fábio colocou, muito bem colocado, né? A economia está em tudo. Muitas vezes a galera pensa a economia como um universo distante da sua realidade cotidiana, mas o tempo todo a economia está fazendo parte do nosso dia a dia.
Agora, Fábio, você já colocou aí muito bem sobre a complexidade, né? Quando você usou aí a metáfora do elefante, né? Mostra a complexidade da coisa, né? E de tentar entender os cenários, né? A partir de uma ou outra perspectiva, mas é sempre muito complicado. Então, por isso até que na introdução eu falei, olha, não é futurologia, vamos falar das perspectivas dentro do cenário dos fatores que a gente tem hoje, né, as perspectivas para 2021. E eu já quero começar com uma pergunta bem direta. Na sua visão, quais são as perspectivas, no geral, para a economia em 2021? É interessante esse ponto que você está trazendo, porque cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, ela faz parte de uma pequena parcela da economia. E a soma dessas pessoas vai compor um setor, vai compor a economia como um todo, seja do município, do bairro, né, ou do Brasil de uma maneira mais ampla, né? E nesse processo todo, dependendo do setor que você esteja, você não vai sentir reflexos desse processo de pandemia e não vai sentir reflexos com relação a essa recessão que está abatendo outros setores. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, é muito interessante esse processo. Ficar em casa confinado é uma medida antieconômica, é anticapitalista. Como é que você fica em casa e consome? Sabe? Isso é uma coisa muito interessante, porque ir ao shopping, ir à rua, você ali é motivado, né? Você da área de marketing entende disso melhor do que eu. A todo momento nós somos motivados, né? Claro que existem outras palavras que com certeza o mundo do marketing usa de uma maneira mais apropriada, mas a todo momento a gente tem uma motivação. Também é bastante usado. Então ótimo, então acho que eu acertei. E aí nesse processo você vai comprar uma camisa ali, você de alguma maneira olha e se sente motivado, quer comprar uma calça, um cinto e assim vai. Então, essa perspectiva de para 2021, você ficar dentro de casa, por que eu estou falando de 2021 ficar dentro de casa? Porque já existem alguns estudos que estão sendo divulgados aí, tanto pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e por algumas outras entidades e pessoas da área, cientistas, né, que falam que a vacinação em massa, ela deve ocorrer a partir do primeiro semestre de 2021. Isso daí numa perspectiva considerando que o desenvolvimento da vacina vai se dar em 2 anos, 2 anos e meio, para que todos nós possamos, né, usufruir dos benefícios que ela pode nos trazer. Enquanto isso, nós vamos ter setores da economia que não tem jeito, eles estão sendo penalizados. Então, por exemplo, a venda de sofá está bombando, está vendendo muito sofá e poltrona. Eu digo isso porque, como eu observo muito o cotidiano, um amigo me ligou, né, falou, Fábio, fui numa loja comprar um sofá e o vendedor falou que só em 3 meses para eu receber. Eu falei assim, rapaz. E conversando com outras pessoas, porque você precisa ficar mais confortável dentro de casa, né, Bruno? É interessante esse processo. Quem mora em centro urbano já descobriu que não precisa ter aquele super carro, porque você pode alugar um carro, você pode usar um carro de aplicativo, então isso, né, tem várias facilidades nesse aspecto. Mas a vida moderna, a vida urbana, é uma vida muito da rua, né? Não é uma vida de dentro de casa, você fica mais na rua do que em casa, trabalho, escola, academia e faculdade e outros compromissos mais. E essa vida moderna que a gente está vivendo, né, quando eu me refiro à vida moderna, é agora desse período essa modernidade aí que está afetando muita gente, que infelizmente levou muitas vidas, que é o Covid-19, nos coloca dentro de casa. Então, eu acredito que uma das perspectivas para 2021, nesse sentido de cultura das pessoas, essa cultura econômica, é objetos, serviços que estão voltados para dentro de casa, sabe? Eu acho que isso daí é uma coisa que veio para ficar, né? E também é uma maneira da gente se preservar em relação ao futuro. Com relação às questões macroeconômicas, né? Porque o que eu falei antes, para dar um corte, é uma questão microeconômica, ou seja, uma questão do consumidor, da empresa, da cultura e do comportamento. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês da macroeconomia. E aí, quando eu falo da macroeconomia, eu vou falar, por exemplo, de alguns setores. Setor de eventos, por exemplo, sabe?
Não super tem como impactado, você... né? Não tem como, né? E quando a gente fala de eventos, a gente acha que é só casa de festa, mas evento é tudo. Formatura, desfile, shows, tem uma série de... É um universo dentro dessa palavra, eventos. E essas pessoas, elas não conseguem trabalhar, elas não estão conseguindo ter uma vida normal nessa ótica econômica, porque enquanto não tiver uma vacina, você não vai conseguir mais abrir uma casa de show, uma casa de espetáculo como antes, sabe? E é interessante esse processo porque, né, a Inglaterra está vivendo uma segunda onda agora de Covid, né, nesse momento que a gente está conversando, mas quando eles começaram a superar a primeira onda, a discussão que havia lá nos pubs, né, nos bares, né, típicos ingleses, era que você não podia permitir uma distância acima de 1,5 m, porque senão você não conseguiria completar com tantos % de cliente naquele estabelecimento comercial. Ou seja, há uma conta econômica no distanciamento. Aí eles fizeram uma conta que o modelo ideal é que a distância fosse em torno de 1 metro. Só que a questão da saúde preconiza que tem que ser mais de 1 metro, mas a questão econômica mostrava que se ele tivesse com mais de 1 metro, ele não teria vida econômica nesse sentido. Eu não estou aqui naquele discurso, né, que é um discurso vazio, ponderar vida e economia, não é nada disso, né? Só para contextualizar que as perspectivas para 2021, no sentido macro, alguns setores vão sofrer muito, não tem jeito, e alguns outros setores vão em vento e popa, né? Por exemplo, venda de bicicleta, colchão, né? Objetos para dentro de casa, por conta desse conforto. E nesse processo macroeconômico ainda, né, tem um outro ponto que a economia ela tem muito a ver com a história. Né? A economia, quando você vai fazer economia, você estuda história, você estuda o que está acontecendo agora, né, lendo materiais, observando comportamentos, e aí você tenta falar do futuro, né? Como você bem colocou, né? Não é futurologia, não é clarividência, né? Eu brinco dizendo que é mais fácil ter clarividência do passado, né? É verdade. Aí é certo, né? É bem certo, né? Então, nesse processo, o que se tem, todos os países, historicamente se falando, que passaram por situações de desequilíbrio, né, que desequilíbrio esse que pode ter sido a crise de 1930, o crack da Bolsa, ou a crise que houve no mercado imobiliário recentemente nos Estados Unidos, ou qualquer outra crise que você possa pensar que o Brasil ou os demais países passaram. Como se supera isso? Governo. Então, independente da cor do governo, do número ou da bandeira, o governo hoje é o único agente econômico capaz de organizar a economia. Porque você não tem no Brasil uma liderança privada que seja capaz de realizar isso. E digo mais, duvido até que no mundo exista uma liderança, uma organização, corporações privadas que vão fazer isso. Na maioria das situações, quem olha isso é governo. Então, perspectiva para 2021, como você colocou, pela ótica macroeconômica, para ficar isso bem forte para vocês. O governo tem que ter um papel ativo na economia. Tá? E isso, né, a gente está muito radical em alguns aspectos, mas isso não tem nada a ver com a sua preferência política, com a sua ideologia, com aquilo que você acredita, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma questão... confunde tudo, né, Fábio? Se você falar, de repente, da importância da atuação do governo, o camarada vai achar que é uma... Ah, não, olha aí, viu o Fábio, uma política intervencionista, e não é esse o ponto, né? Não é esse. E aí eu queria explicar um ponto interessante que eu converso com alguns amigos no dia a dia, né, sobre isso. O liberalismo econômico, ele funciona muito bem, né? É evidente que existem vários críticos em relação a isso, nos Estados Unidos. Aí você, Fábio, por que você acredita que nos Estados Unidos o liberalismo econômico funciona muito bem? Porque os Estados Unidos, ele acaba concentrando todas as grandes empresas do mundo, royalties, patentes, tudo é conduzido para lá.
as grandes empresas de tecnologia. Então, é um país, né, que ele gera a riqueza interna dele e ele recebe riqueza dos outros países. Então, a General Motors, quando está aqui e remete lucro para a matriz está nos Estados Unidos, a Ford está nos Estados Unidos, o Citibank está nos Estados Unidos, a Apple está nos Estados Unidos, o Google está nos Estados Unidos. Então você tem uma abundância de recursos monetários oriundo desse mundo privado que ele vai permear, né, ou pelo menos deveria permear todas as camadas da população. Então, nesse sentido, o liberalismo vai funcionar. Claro que tem coisas a serem melhoradas, como em qualquer lugar. E, Fábio, e no Brasil? O que você defende? O Brasil, ele acaba vivendo um modelo que eu chamo em algumas situações de subcapitalismo, onde a economia é fortemente dependente do governo. Sim. Transferência de renda, programas sociais. Você tem que transferir essa renda para a população para que essas pessoas possam consumir, sabe? Então, as perspectivas para 2021, nessa ótica macroeconômica, eu não vejo outra saída para o Brasil. O grande organizador desse processo, eu sempre vejo o governo. Pela questão histórica, como eu coloquei antes, tá? Em outros momentos que nós atravessamos, no passado recente, no passado mais distante, isso desde Getúlio, por exemplo, ou o período que nós atravessamos aí com Lula, com a Dilma, com a estabilidade econômica da moeda que o Fernando Henrique trouxe, né, com a intervenção do governo. Então você vê que a todo momento o governo está ali na economia. Sim. Sabe? Então o Getúlio indenizando lá o café, porque esse desequilíbrio internacional na época, depois os militares fomentando o crescimento do país, né, através de grandes obras públicas, depois Fernando Henrique estabilizando a moeda, acabando com a inflação, depois o Lula com um processo desenvolvimentista, um modelo, como a gente chama na economia, né, um modelo mais keynesiano, um modelo onde você tem uma participação mais forte do governo na economia. Mas o ponto todo é assim, um governo liberal no sentido pleno, que eu estou colocando para vocês, você teria uma participação governamental? Não, você teria uma participação da iniciativa privada muito forte. Sim. Sabe? E para o ano que vem, para esse ano, por exemplo, por que com todo o decréscimo que houve na economia, por que não está pior? Porque houve um processo de transferência de renda de 50 bilhões de reais. Sim. Através desse benefício emergencial. E você vê que agora que houve o corte, né, e só está sendo passado a ser 50% através de uma série de critérios, você vê que, por exemplo, o consumo, principalmente das pessoas de baixa renda, foi reduzido de uma maneira absurda. Sim. E aí você pensa na perspectiva para 2021, eu estou falando de uma questão técnica. Como é que você consegue motivar? É interessante, né? Eu vou apelar aqui para alguns termos econômicos. Sem problema. São termos econômicos muito usuais, e ele diz o seguinte: expectativa acerca do futuro. Quando você está estudando lá uma fórmula matemática, uma fórmula financeira, você está tentando modelar um comportamento, tem uma parte ali que você não consegue modelar, que é a chamada expectativa acerca do futuro. Como você acredita que vai ser o futuro? Isso é uma coisa muito pessoal. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, fui num centro comercial que tem próximo à minha casa, estava inaugurando uma loja de roupa, ou seja, aquele cara tem uma perspectiva otimista em relação ao futuro. Muito otimista. No meio da pandemia ele está inaugurando uma loja de roupas, ou seja, ele fez uma leitura, ou deveria ter feito uma leitura de mercado, e ele acredita que aquilo vai funcionar. Então o problema todo é como é que a gente consegue pegar esses empresários, né, e eu estou falando de uma maneira bem direta mesmo, e ali trazer esse espírito e falar assim: olha, esse dinheiro que você possui, coloca no mercado, coloca para girar, porque aí você vai ter ganho, você vai ter retorno, e aí você vai gerar emprego, você vai gerar renda, e as pessoas vão consumir. Assim, vou usar, né, desculpe se você pensa diferente, mas eu não estou conseguindo ver isso. E aí quem tem que fazer esse papel? O governo.
sabe? O governo ele tem esse papel, ele vai ter essa responsabilidade, porque o chamado Produto Interno Bruto, que é o PIB, para 2021, e eu estou falando de números do governo, tá? Não estou falando do Instituto fulano de tal, né, que tirou um número de algum lugar que a gente não sabe. O Banco Central e outras instituições de governo falam de uma queda muito acentuada do Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É toda a renda que é gerada num país dentro de um intervalo de um ano. Consumo, transferências governamentais, os gastos do governo, as relações com o exterior, exportação, importação, tudo isso é o PIB. E o problema todo é assim, só para você ter uma noção de como isso impacta a nossa vida, quando a gente está falando que o PIB cresceu 1% ou 1,5%, é a mesma coisa que zero. E se a gente recordar o PIB de 2020, antes da pandemia, ele foi de 1,1%. E por que eu afirmo para você que 1,1 é zero ou 1,5 é zero? Porque todos nós estamos sendo aí atropelados pelo bom ou pelo mau sentido por uma coisa chamada tecnologia. Então você está ali, a pessoa está trabalhando, né? E vou dar outro exemplo do cotidiano para você perceber que eu estou muito próximo de você, né? Às vezes a gente está ouvindo uma pessoa assim, né? Nossa, esse cara está distante, ele não vive o que eu vivo. Não, eu vivo o que você vive. Eu, bem antes da pandemia, eu fui no edifício garagem aqui que tem no centro do Rio e tinha uma máquina. Essa máquina fazia tudo, dava troco em moeda metálica. E tinha uma senhora do lado ajudando algumas pessoas que sentiam dificuldade. Aí eu falei para essa senhora assim, essa máquina está tirando o seu emprego, né, senhora? Aí ela, meu filho, é verdade. Eu falei assim, então a senhora tem que desligá-la da tomada. Aí ela falou assim, não posso, porque é aí que vai acelerar o meu desemprego, sabe? Então, é isso. As pessoas estão perdendo emprego por uma máquina. Veja só, eu não estou indo contra essa tendência, não. Eu estou só constatando a realidade. Mas esse a minha processo dúvida de pandemia pode acelerar, né, a adoção de novas tecnologias. Já está acelerando, né? E aí você substitui uma pessoa por uma máquina, mas tem uma novidade nesse processo, porque antes você substituía por uma máquina, agora você substitui por uma máquina com inteligência artificial. Então significa que essa pessoa que está perdendo essa oportunidade, eu não sei se ela consegue uma oportunidade similar no mercado, sabe? Então você começa a criar uma massa de pessoas que estão fora do processo. Falar disso é chato, dá depressão, né, dá taquicardia, gera ansiedade, mas não é isso que eu quero colocar. Eu quero colocar que, novamente, o organizador de um país, o grande gestor de um país é o governo. E o governo tem esse papel na economia de trazer para ele essa responsabilidade para organizar tudo isso. Então, se com 1,5 é zero por conta dessas coisas todas, sim, as perspectivas para 2021 elas podem ser mais fortes e negativas, como eu estou colocando aqui nessa minha fala, ou elas podem ser melhores, porque o setor que você está atuando está surfando na onda, no bom sentido, né? Está lá vendendo muito sofá, colchão, bicicleta, artigos de casa e assim por diante, né? Webcam, por exemplo, que explodiu a venda de webcam, de microcomputadores e assim por diante, de laptop. Ou você pode estar na área de eventos. E aí nessa área de eventos você vai ter que se reinventar, né? Cinema, teatro, shows e assim por diante. Ô Fábio, não, eu queria aproveitar e já colocar uma outra pergunta, que é assim, a gente tem visto muita coisa na mídia de que esse ano ainda foi um ano relativamente tranquilo, mas que o verdadeiro tamanho do prejuízo a gente vai sentir no próximo ano, em 2021. Que aí, sim, a gente teria com muita clareza ali as consequências da pandemia, né? Você concorda com essa perspectiva também? Quer dizer, esse ano a coisa ainda... a gente ainda não está sentindo o efeito, quer dizer, a coisa está acontecendo ainda, mas o tamanho do estrago a gente só vai estar sentindo no próximo ano? Vamos lá, então. Eu entendo que a gente vai chegar em algum momento e vai ter uma bifurcação. Ou seja, a gente pode ir para um caminho mais conservador ou para um caminho mais otimista. O caminho conservador diz que, né, não houve evolução da vacina,
não houve um estudo que permitiu que as pessoas pudessem ser protegidas de uma maneira mais significativa em relação ao Covid, e aí isso vai mudar, né, lembra da frase, né, a expectativa acerca do futuro. Aí Sim. Eu penso que em 2021 e nos anos seguintes, caramba, ainda não descobriu uma cura para essa doença, né, ou algo que me proteja de uma maneira mais significativa. Isso vai ter reflexo econômico. Evidente também que existem alguns investimentos que são irreversíveis. Então, se você está colocando dinheiro numa atividade, você é um grande empresário e está construindo um shopping, um estabelecimento comercial. Pode ser que você esteja lá em 60%, 70% do processo de construção e parar é muito pior. Então, você não pode parar. Você tem que seguir adiante. Mas, como eu coloquei antes, com relação ao PIB, com relação ao crescimento de um país, o país vive de crescimento, de desenvolvimento, né? Todo ano você tem que crescer e se desenvolver, né? Isso daí é uma regra que vale para qualquer país do mundo. E aí pode ser que no ano que vem eu olhe para aquilo e fale assim, nesse meu viés conservador, não vou seguir adiante. Por que eu não vou seguir adiante? Porque a questão da saúde está dizendo que ainda não tem uma cura para essa doença e eu não vou colocar dinheiro nisso agora, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas, né, vamos virar a página e vamos pensar pelo lado otimista, vamos pensar pelo lado da evolução. O mundo superou doenças, né, que também não haviam possibilidade de cura. Vou dar um exemplo, né, dentro da minha casa. O meu pai tem 81 anos e meu pai perdeu um irmão na década de 50, aos 24 anos, esse irmão dele, por uma doença que eles chamavam de gripe asiática, que é H1N1, que tem cura. Hoje tem cura, mas o meu pai perdeu um irmão de 24 anos nessa época com H1N1 na época, sabe? Eles nem sabiam que era um tipo de SARS, né? E então isso vai ser evoluído, esforços do mundo todo estão voltados para isso. E aí a gente vai ter uma nova perspectiva. Então, evidente que alguns setores vão sentir, eu não mudo a minha opinião em relação a alguns, mas outros com certeza. E tem um outro ponto, né? Até dei uma gaguejada, mas tem um outro ponto que é assim, você vai comprimindo a mola, né? Você vai comprimindo a mola, você vai restringindo investimentos, diminuindo a intenção de consumo, mas aquilo tudo fica comprimido ali, com aquela energia tentando ser liberada. Então, talvez, Bruno, quando essa mola for liberada, isso alcance possibilidades muito maiores do que a gente está tentando descobrir aqui hoje. E talvez o PIB no ano que vem não seja tão ruim, talvez as pessoas encontrem oportunidades, sabe, para trabalho, para renda, para que, por exemplo, o trabalho remoto e outras possibilidades mais criem janelas de oportunidade para que a gente possa ter essa resposta, entendeu? Uma resposta positiva da economia, no sentido micro e no sentido macroeconômico. Agora, Fábio, falando um pouquinho da perspectiva brasileira, você acha que o Brasil acabou sendo mais impactado pelo Covid por conta, talvez, da ausência ali de uma estratégia, de fato, né, para combater a pandemia? O governo deixou correr frouxo, enfim, qual é a tua perspectiva ali em relação ao Brasil, que a nossa economia já não, vamos lá, né, antes da pandemia já não estava indo tão bem assim. A pandemia só veio e aquele camarada que já está ali cambaleante, vem alguém e empurra, e o Covid meio que fez isso com a gente, né? Pro Brasil, qual é a tua percepção? Eu chamo isso de tempestade perfeita, né? Tempestade perfeita é chuva forte com maré alta, né? Então a água não escoa, né? Fica ali. E aí nesse grande processo, porque acaba assim, eu acabo sendo muito crítico em relação às posições do governo, mas também sei que ser só crítico é muito fácil, né? Você só criticar é fácil, é uma posição muito fácil, né? Ser pedra, né? Mas ao mesmo tempo, os investidores, eles são práticos. Se você conversar com um investidor, se você conversar com uma pessoa que não conheça a economia brasileira, mas ela deseja colocar recursos monetários aqui, ela deseja colocar dinheiro aqui, ela é prática. Então, quando você fala de praticidade,
a gente olha um processo de instabilidade política que surge, né, a partir de 2014, 2015, e essa instabilidade política, queira ou não queira, ela afeta a economia. Aí, né, é muito simples usar essa frase, mas ela é muito esclarecedora. Aí mudam as expectativas acerca do futuro. Então você começa a olhar para aquela instabilidade política, para aquilo tudo que estava vindo na televisão, e muda a perspectiva das pessoas. E aí quando isso muda, você começa a ter movimentos pequenos, que são dos microempreendedores, até os grandes empreendedores, e eles olham e falam assim, não, eu não vou colocar dinheiro nisso, eu não vou seguir adiante nisso. E aí, por outro lado, houve uma grande expectativa por um outro grupo de pessoas, né, que acreditavam no governo, que acreditam no governo, que haveria uma resposta prática, tá? Não estou falando de Facebook, nem Twitter, não tá nada falando disso, de redes não. sociais, né? Prático agora, né? Governar via redes sociais. Verdade. Então eu estou sendo prático. Como é que você dá essa resposta para as pessoas? Porque no final das contas, eu quero ser prático. Então, o governo, né, insisto, ele tem que dar essa resposta, ele tem que mudar essa percepção dos empresários, porque é um grupo que tem uma colaboração muito significativa no Brasil, importante, e dali você começar a construir, né, no sentido, né, não entra naquele discurso ideológico, como a gente tem usado muito essa palavra, um pacto, vamos crescer, vamos desenvolver, sabe? Eu sou brasileiro e esse negócio aqui vai ter que dar certo, porque é um barco só para todo mundo. Então não tem essa história do teu lado que está vazando, não, está vazando para todo mundo. Sim. Então eu acredito que o governo brasileiro, né, está perdendo uma oportunidade nesse sentido. Não dá para o Brasil ser só um país agro, tá? E aí, né, tem aquele comercial famoso na televisão, o Brasil é pop, agro é tech, agro é pop, tudo bem, mas a gente não pode só pautar as nossas exportações em commodities de alimentos. A gente tem que começar a ter mais tecnologia, a gente tem que ter mais aviões da Embraer sendo vendidos, a gente tem que ter mais, ao invés de ficar exportando minério de ferro só, eu tenho que exportar produtos acabados em ferro, em alumínio. Então é toda uma agregação de valor. Aí você que está me ouvindo, né, e fala, pô, o que esse cara está falando, né, que eu não estou entendendo. Então, agregar valor não é você vender banana, é você vender banana passa. Sabe? É você pegar a banana e fazer uma banoffee, é você melhorar o aspecto daquele produto, né? Isso aí tem tudo a ver com o que você discute com o marketing. Sim. A microeconomia e a macro também tem muito isso, agregar valor. Eu não estou pegando simplesmente uma folha de papel e vendendo, não, eu estou vendendo um livro, ali tem, né, informações impressas naquela folha de papel que são importantes, então eu vou vender por um valor maior. Então um país, ele precisa disso. É evidente que a gente hoje precisa da exportação da soja, do suco de laranja e outros produtos mais, né, do alumínio, né, da bauxita, do alumínio, do minério de ferro, mas a gente precisa vender mais produtos agregados, porque aí a gente pode retomar esse processo de ser aí uma das 10 maiores economias do mundo. Evidente que o Covid veio para nos afetar, porém tem uma outra coisa interessante. Ainda há uma parcela muito grande da população brasileira que está fora do consumo. Isso é uma oportunidade muito interessante, né? Ela pode ser pelo lado bom e pelo lado ruim. O lado bom disso é que se eu transfiro renda para essas pessoas, né, o governo fez isso e vai ter que continuar a fazer isso, não tem jeito, essas pessoas vão consumir. Essas pessoas elas não vão guardar o dinheiro. Pergunta para quem está recebendo esses benefícios. Elas não guardam dinheiro, elas vão no supermercado e compram. Quando elas vão no supermercado e compram, elas ajudam toda uma cadeia. Sim. Essa cadeia é o motorista do caminhão, o diesel do posto, o frentista, o grande atacadista, todo mundo ganha nesse processo. E um processo interessante o governo ele dá com uma mão, mas ele também retira com a outra, que são os tributos. Então, assim, tudo bem, eu acredito que se você transfere, né, vamos pensar aqui em 100 unidades monetárias, o governo vai lá, transfere
R$100 para as pessoas. Dentro daqueles R$100, vamos botar que é uma tributação média aí de 30%, 25%, 30%. Então, na verdade, o governo não está dando R$100, ele está dando em torno de R$75, porque os outros 25 retorna sob a ótica de tributos. Volta para ele de novo. E os outros 75 geram um efeito multiplicador de mais emprego, mais renda, para que a gente consiga pagar tributo daqueles valores e talvez o governo ganhe tributo os R$100 de volta. Entendeu como é que é um ciclo positivo? Uma coisa reforça a outra. Sim. Agora, Fábio, tivemos aí eleições na maior economia do mundo. Joe Biden, do Partido Democrata, saiu vitorioso, ainda não assumiu, mas vamos ver o que vai acontecer, né, com o outro digníssimo lá fazendo suas bravatas. Que impacto, na tua visão, isso pode trazer para a economia mundial com uma mudança que me parece ser bem significativa de postura da maior economia do mundo em relação ao Covid e todo esse processo que a gente está enfrentando? Você começa a ter a possibilidade de haver uma conversa com o oponente. Eu acho que o ponto principal é esse. Quando você tem uma pessoa, né, um grupo, um partido que ele chega ao poder através do processo democrático, mesmo que ele não represente o seu interesse, no sentido pessoal, mas que ele permita o diálogo, isso já é fantástico. Então, nesse sentido, eu acredito que os Estados Unidos está ganhando, né, o Brasil e todos os outros países. Então, ter alguém que consiga ter diálogo. Com certeza, o partido do Biden, né, que é o Partido Democrata, ele é muito mais sensível para algumas questões relacionadas ao meio ambiente, a respeito ao próximo, muito mais do que o Partido Republicano, que é representado hoje pelo Trump, né? E isso ainda é muito forte, porque o Trump, na história americana, é o segundo mais bem votado do que eles já tiveram. Ou seja, o Trump recebeu 70 milhões de votos. O Biden recebeu 75, 76, se não me falha a memória. Então, a questão do Trump, ou do trumpismo, né, como tentam aportuguesar isso, ainda é muito forte. O Brasil, olhando pela ótica do governo, né, se eu fosse governo, eu estaria com pesar, porque eu estou perdendo um aliado extremamente importante nesse processo, por conta dessa discussão hoje no mundo, né? Estados Unidos de um lado e China do outro, e o Brasil com seu papel preponderante na América Latina, sendo, né, tendo um alinhamento inquestionável em muitos sentidos aos Estados Unidos, né, a esse momento que está sendo superado agora, porque a eleição está demonstrando um outro resultado. Então, eu acredito que a gente vai viver um momento de mais diálogo. Tá também evidente que as coisas não vão mudar de uma hora para outra, mas algumas coisas que respeito ao clima, respeito ao diálogo, respeito à democracia, tudo isso eu acho que vai ser retomado, tá? Com o Biden no poder. Claro, é evidente que as coisas não se transformam de uma hora para outra, né? Mas só em você ter uma indicação do chefe maior do país deles lá, que é o presidente, indicando esse tipo de coisa, é muito mais positivo, né? E sai desse ciclo de reforço que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos e vivendo no Brasil, de fake news, de agressão, de desrespeito ao próximo. Acho que o ponto principal é esse. Muito legal. Fábio, quero te agradecer aí pela sua presença no Talk to Biz. Explicações importantíssimas aí sobre economia e sobre perspectivas, né? Que a gente fica sempre um pouco olhando para o que a gente consome em relação à mídia, né? E a economia acaba sendo um tema recorrente, embora muitas pessoas se sintam distantes, não consigam talvez compreender e aplicar ali as questões ligadas à economia no seu próprio dia a dia. Então, super importante essa sua participação aqui no nosso programa. Deixa aí seu recado para a galera que quer seguir, conhecer seu canal, deixa aí suas credenciais, seus contatos, para a galera poder acompanhar seu trabalho mais de perto.
Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, né? O Bruno que está me permitindo esse espaço e vocês também que estão me ouvindo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Economia em Quadros, onde lá eu divulgo material do dia a dia, material conceitual, então sempre tem ali alguma coisa associada à economia que pode servir para você. Seja o porquê da explosão do preço do álcool gel, por exemplo, porque como ocorre um processo inflacionário em algum momento, juros bancários, como eles são cobrados. Então, assim, eu procuro colocar ali para as pessoas, como eu falei antes no início no nosso podcast, devolver para a sociedade. O que eu posso falar para as pessoas que vai somar para a formação delas? E aí, quando eu falo formação, eu não estou só sendo estreito no sentido da formação acadêmica, que eu estou fazendo faculdade, não. É formação como ser humano mesmo. O que eu posso contribuir para isso? Então, se você tem bem consolidado pilares conceituais para você entender o que está por trás, você pode ouvir coisas inteligentes e coisas tolas, e ali você vai construir a sua verdade. Mas para a construção dessa verdade, você precisa conhecer o quê? Você precisa conhecer o que está por trás daquilo ali. Para onde eu vou ser levado, para onde eu vou. Então, sim, espero de coração ter contribuído para vocês. E também, né, vou falar pela terceira ou quarta vez nesse podcast, eu também sou um ser humano, eu também estou do lado de vocês, eu também vou no supermercado, eu também converso com o frentista, eu também pego um ônibus, eu pego um trem, eu pego um carro de aplicativo, eu pego um táxi. Eu sou um ser humano comum que está observando esse cotidiano e com o meu trabalho eu quero contribuir com as pessoas, né, como professor e como uma pessoa que está também nas redes sociais. Agradeço aí, Bruno. Então tá aí a dica, Economia em Quadros. Fábio, eu te agradeço. Com certeza é a primeira participação de muitas, tá? Quero trazer você mais vezes aqui para participar com a gente. Muito bem, perfeito, senhores. Esse foi o Talk to Biz dessa semana. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, aí me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar, mandar o feedback de vocês, que é sempre legal de receber. É sempre muito bacana ter esse contato com vocês. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Então, se você é usuário Android, em Google Podcast, basta buscar lá por Talk to Biz. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone, que você digita Talk to Biz, vai nos encontrar. Se você curte ouvir a sua música ou os seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. Você pode ir direto na fonte também, em anchor.fm/talktobiz ou nos nossos endereços, talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. É sempre importante, antes de terminar, pedir o suporte de vocês. Se você gosta desse conteúdo, se você acompanha aí as publicações semanais do Talk to Biz e acha que a gente está, como o Fábio bem colocou, né, devolvendo valor para a sociedade na forma de conhecimento, compartilhe, indique o programa para os seus amigos. Vamos fazer aí com que o Talk to Biz chegue a um número cada vez maior de ouvintes e vamos ajudar aí nesse processo de construção de conhecimento para toda a sociedade. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.